Livro do Apocalipse, a revelação de Deus. Amém. Glória a Deus. A sétima carta à igreja de Laodiceia. Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. 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 Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, um miserável, pobre, porém cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, veste branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que eu veja. Eu repreendo e castigo todo quanto amo, se pois zeloso, arrependa-te, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, considerei-lhe que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É interessante notar que em todas as cartas, como eu falei, Jesus ele sempre abre como o remédio solucionador, ou seja, como aquele que tem nas suas mãos a solução para o seu problema. Quando olhamos para dentro dessa carta, sempre vamos compreender e ver que lá no final dela, ele sempre deixa uma demonstração, né? Aquele que ouvir a voz do Espírito e tendo cuidado de guardar, esse será, amém, bendito. Quando olhamos para dentro dessa carta, passamos mais uma vez a compreender que Jesus ele conhece o estado da sua igreja. A igreja de Laodiceia ela tinha um grande problema. Ela era uma igreja morna. Ela não era nem quente, porém nem fria. Ela era uma igreja morna. Quando olhamos para dentro dessa igreja, passamos a compreender que havia um problema dentro dessa igreja. A opinião do povo, ela substituía o poder da Escritura. E isso nós temos visto dentro do Brasil, em muitos lugares, que a palavra do homem, muitas das vezes, num princípio de hermenêutica, amém? Ou num princípio de exegética, assim nós, quando estudamos teologia, aprendemos dois princípios da Bíblia no estudo. Hermenêutica é o ato de se interpretar o livro sagrado, e a exegese é o ato de se interpretar um contexto. Quando olhamos para dentro da Bíblia, sabemos que ela por si mesma, ela se interpreta. Um texto, porém sem contexto, é uma raiz para um pretexto, para uma heresia. Ou seja, a palavra de Deus ela está clara e aberta ao entendimento de cada um de nós. Ao Senhor olhar para a igreja de Laodiceia, ele detectou que aquela igreja era rica, ela possuía uma infraestrutura muito grande. Por quê, pastor? Há muitos que já vieram aqui em Laodiceia, talvez não saibam. Laodiceia tinha um sistema bancário poderosíssimo. O poder aquisitivo de Laodiceia era grande, era alto. E também em Laodiceia tinha também uma escola de medicina. Amém? Então quer dizer, o povo de Laodiceia era um povo mais culto, era um povo mais nobre. Amém? Mas também um povo religioso. Só que o problema de Laodiceia, amém, era um problema de mornidão espiritual. E por que ela era morna? Porque, a começar do pastor. A Bíblia vai dizer que Jesus ele dá um conselho. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Porque ele disse a uma igreja tão luxuosa, né? Aconselho que de mim compre ouro provado. Ou seja, as instalações da nossa igreja, as grandes igrejas, os ar-condicionado, a infraestrutura da igreja, isso não conta para o Senhor. O que conta para o Senhor é o coração do homem. O que conta para o Senhor é a qualidade de cada uma das suas ovelhas. E na igreja de Laodiceia havia um problema. Aquele pastor, ele tinha a riqueza física, mas não tinha a maior riqueza, que era a presença do Senhor. E essa riqueza não se compra com dinheiro, essa riqueza não se compra com o dízimo, não se compra com oferta, não se compra com o seu estado de intelectualismo, mas se compra
né, com o poder daquilo que você tem como obedecer à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que aquela igreja, ela não possuía riqueza. Segundo, ela era cega. Por ela ser cega, não ter o conhecimento, ela estava diante da verdade. Amém? Mas ela não compreendia a verdade. Quantas pessoas estão diante do livro da verdade e não compreendem a verdade? Então, aqui na igreja de Laodiceia, o pastor, ele não possuía a riqueza, ele era um pobre, desgraçado, cego e nu. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Jesus. Porque ele avalia o estado espiritual da sua igreja. Além de não ter riqueza, que é a presença do Espírito Santo, que faz com que o candelabro esteja aceso, ela não tinha luz. Amém? A segunda, o pastor era cego, não é isso? Terceiro, aquela igreja não tinha veste de salvação. O mais importante de tudo no nosso segmento espiritual é saber que um dia nós vamos morar no céu. Não adianta sermos religiosos, não adianta estarmos dentro de uma igreja, cumprir simplesmente um ritual de um culto, ser um cerimonialista. Eu preguei ao mês passado na nossa igreja, falei que existem pessoas presas às cerimônias. Chega na igreja todos os dias, dá o mesmo tipo de culto. Ei, meu filho, a Bíblia vai dizer que todos os dias Deus ele tem uma mensagem nova para nós. Ele diz a Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E quantas das vezes, irmãos, nós nos prendemos às cerimônias, nós prendemos muitas das vezes a liturgia. Deus ele está acima da liturgia, Deus ele está acima de qualquer organização. E a igreja de Laodiceia, ela tinha o quê? A riqueza, né? Mas ela não tinha a riqueza verdadeira, que é a riqueza do Espírito. Ela, porém, tinha um pastor que perdeu a visão, era cego, e o Senhor deu um conselho para ele. Ele deu um conselho para a pobreza espiritual. Ele disse, olha, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? A presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo não se compra com dinheiro. A presença do Espírito Santo se compra com preço. Amém. Você entregar a tua alma para o Senhor, viver, amém, uma vida digna com Ele. Não adianta você e eu dissermos sermos cristãos se nós olhamos, observamos e não praticamos. O pastor de Laodiceia, além de pobre, era desgraçado e ele era cego e a igreja dele estava nua. Pastor, o que a palavra refere à questão de estar nua? Ela não tem veste de salvação. Uma das bases da igreja, amém, é ter veste de salvação. Sabe por quê, meu irmão? O tempo, a história anda, ela passa, mas a igreja aguarda o arrebatamento do Senhor. Então aquela igreja, ela não possuía a veste de salvação. Mas Jesus, aqui nós terminando, de todas as 7 igrejas, ele dá a maior promessa para a igreja que estava mais longe dele. Ou seja, ela não era quente, nem era fria. Ela era o quê? Morna. O que quer dizer uma temperatura morna? Ela não é quente e nem fria. E ele disse, bom se fosse fria, que eu ainda poderia aquecer. É mais ou menos assim. É aquele cristão que... eu sou mais ou menos cristão. Eu sou um pouquinho cristão, mas também sou um pouquinho mundano. Então o que? Nele é uma mistura. Ele era crente, agora se tornou, né, foi misturado com as coisas frias, ou seja, com uma água fria se tornou morna. E o Senhor disse o quê? Vomitar-te-ei da minha boca. Eu não vi isso em nenhuma das 6 cartas. Eu vi em Laodiceia. Talvez você me pergunte, pastor, por que a igreja de Filadélfia ela ocupou a 6ª posição na carta? Se na numerologia bíblica o 6 é o número do homem. Foi o dia em que Deus criou o homem. E o 7º é o perfeito onde ele termina a criação. Por que Laodiceia, pastor, está na 7ª carta? É simples. Porque 7 fala de perfeito. 7 fala da 7ª dispensação que antecedem a vinda de Jesus. Pastor, e se a dispensação de Filadélfia foi a era da igreja primitiva, muito bem se encaixa. Agora é interessante notar que a geração que hoje nós estamos vivendo é a geração de Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja de aparência, uma igreja que se tem muitos templos faraônicos e luxuosos, templos lindos, porém vazios. Templos lindos, porém vazios. É interessante notar que 40 anos
antes, quando Roma conquista a Palestina, amém? Quando você olha dentro da Bíblia, vê antigamente as Bíblias tinham 4 folhas em branco. Quem lembra disso? É o período Macabeus, são o período em que, dos 400 anos que Deus não fala a terra. Não havia uma voz profética. A primeira voz profética após essa foi a voz de João Batista. E é interessante notar que há 40 anos Roma conquista a Palestina e um general chamado Pompeu, amém? Naquele tempo, amém, havia culto, havia sacerdote, havia levita, havia sacrifício, mas não havia presença. Não adianta eu e você estarmos numa caravana como essa, amém? Dada por Deus num local que tem uma história como essa. Laodiceia vai além das pedras. Laodiceia vai, olha bem, dentro do propósito que Deus estabeleceu para essa igreja. Vai muito mais além do que aquele monumento, vai muito mais além da gente entrar ali dentro. Olha bem, o que conta hoje não é só essas pedras, o que conta hoje é o que está escrito, é a mensagem que Jesus passou para ela, amém? E Laodiceia, ela representa a última igreja que antecede a volta de Jesus. Por que, pastor? São igrejas monumentais, luxuosas, porém você olha, você vê muito pouca pessoas convertidas. Hoje existem muitas pessoas dizendo, eu sou cristão, mas se você é cristão, se eu sou cristão, eu tenho que olhar para dentro do Evangelho e ver como que Jesus era. Jesus, ele é o modelo perfeito daquilo que Deus, ele quer para o seu povo. Jesus não fazia acepção de pessoa. Jesus não era um tipo de pessoa, irmão, que maltratava ninguém. Jesus, ele sempre foi um apazigador, ele sempre foi o exemplo daquilo que Deus quer para nossas vidas. Laodiceia, a última igreja, está aqui. A Laodiceia, a igreja que hoje, amém, é um exemplo que está espalhado no mundo inteiro. Tem culto, tem sacerdote, tem até membro. Jesus estava onde? Ele estava dentro ou fora? E ele batia na porta. E alguém ouviu a voz dele? Sabe por que não ouviram a voz dele? Aqui termino. O que eu vou falar aqui, guarda no teu coração. Sempre que você vir a Laodiceia, você vai lembrar disso. Sabe por que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Porque damos mais crédito à voz do homem. E a voz do homem só tem valia quando está aqui dentro da Escritura. Amém. Olha bem, o problema de Laodiceia era a opinião do povo substituía o poder da Escritura. Então o pastor se perdeu e todos se perderam atrás. Olha para mim, no tempo primitivo ninguém tinha, como temos hoje, uma cópia dessa aqui. Hoje você tem essa cópia, sabe por quê? Se o teu pastor se perder, se a tua igreja se perder, você não vai poder de um dia, no dia que você prestar conta, Senhor, eu me desviei porque o pastor desviou. Porque cada um de nós aqui temos que ter a nossa experiência com Deus. O pastor errou. Eu vou me desviar. Não, a salvação individual. Pastor, eu estou frio porque a minha igreja é fria. Você está frio porque você quer ser frio. Pastor, a minha igreja não ensina a palavra. A palavra está nas suas mãos. É porque tem pessoas que gostam de encontrar a mesa pronta. Olha bem, e daqui até que o pastor bota na boca. Amados, a Escritura está na minha mão. E Jesus disse o quê? Examinai as Escrituras porque contém nela vida eterna. E são elas que testificam de mim. Amém. Então, meu querido, ainda, pastor, eu estou numa igreja que o pastor não vai pregar. Existem caravanas que as pessoas vêm para cá, as pessoas se perdem. Amém? Pastor, eu só quero saber tirar foto na pedra, meu irmão. Uma caravana como essa aqui, Jesus te trouxe aqui. Irmão Olga, quando nós entramos na terra de Israel, tem pessoas aqui que nunca pisaram na terra de Israel. Tem pessoas aqui, pastor, eu sei o que é pisar na terra de Israel. Olha, meu querido, nós chegamos aqui, houve uma confusão aqui, uma confusão ali, isso é coisas humanas. Mas olha, bastou nós começarmos a entrar na presença do Eterno, que o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no nosso sentimento. Amém. Começou a colocar em nós um sentimento de amor, um para com o outro, de cuidar um do outro. Isso é Jesus. Imagine Jesus estando no nosso meio, olhando para o coração de uma. Eu não vou com a cara de Bertano, não vou com a cara de Ciclano. Ei, meu irmão, se eu não consigo amar o meu irmão, que evangelho é esse que eu prego? Jesus está querendo dizer para você nessa noite, não se prenda a pastores, não se prenda a templo luxuoso, se prenda ao poder da verdade de Deus. Amém. Sabe por que o Brasil está passando hoje uma crise espiritual? É a falta de qualidade no comportamento que nós muitas das vezes deixamos de colocarmos
dentro do molde do Senhor. A Bíblia, amém, é a palavra de Deus. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho dito. E se eu vier a essa terra, eu preciso saber qual é a mensagem que Laodiceia tem para mim. Porque a mensagem que Laodiceia tem para mim vai muito mais além do que uma foto. Vai muito mais além. Irmão, nós andamos de ônibus, estamos cansados. Mas o que vale para mim não é esse monte de pedra. O que vale para mim é a mensagem, amém, que Jesus Cristo enviou ao anjo dessa igreja. E nessa tarde, faça uma reflexão da tua vida. Faça uma reflexão, Senhor, eu estou numa comunidade, eu estou numa igreja. Pastor, eu já vi muitas das vezes em caravana. Eu tenho uma irmã, amém, que trabalha na Tapoé. A Tapoé, irmão, trouxe 330 vendedoras que alcançaram a marca das vendas. E ela falou, pastor, eu entrei em Jerusalém, a Tapoé levou esse ano 330 mulheres a Jerusalém. Imagine você estar num ponto como esse aqui, que ela diz, pastor, eu chego com as meninas da Tapoé, não tem ninguém para me explicar. É a mesma coisa de chupar bala com papel. É você estar num lugar e não saber qual é a palavra de Deus daquele lugar para você. Eu preciso entender que eu vou descer em Nazaré, existe uma palavra de Deus para a minha vida, eu vou descer o mar da Galileia, existe uma palavra de Deus na minha vida, e a somatória, quando terminar a caravana, eu vou ser bênção na minha pátria, na minha nação. Eu tenho que sair daqui, irmã, com o meu pensamento mudado. Eu não posso sair daqui da mesma forma que cheguei. Então, isso que está acontecendo aqui é trazer a presença do Eterno. É dizer, Senhor, nós estamos aqui, mas não, olha bem, nós estamos ligados contigo. Nós estamos aqui porque pessoas aqui estão sendo curadas, restauradas. E eu quero acreditar que a mensagem que Deus teve para essa igreja é uma mensagem de despertamento. Você sabe o que significa ser vomitado do estômago? É um alimento que não presta. Aqui termino para dizer para você, há muitas pessoas, vomitar-te-ei quer dizer, você não serve para ser exemplo, você não serve para ser testemunha daquilo que eu faço. O maior evangelho, a maior exposição do evangelho é a minha vida. Né? Quando o irmão fala assim, que não sei o quê, que eu quero bater, eu quero pancar, eu falei, você é crente, irmão? Eu sou crente, mas não mexe comigo não, peraí. Você é crente, não mexe comigo não? E o maior exemplo da cruz? A Bíblia vai dizer que Isaías disse sobre ele, foi mudo. Você sabe muito bem que o grito alivia a dor. Foi comprovado isso na ciência. O grito aliviador, e ele foi como ovelha muda, sofreu. Sofreu, sabe por quê? Para ser um exemplo para nós. E muitas das vezes a gente, com poucas coisas, nós estamos explodindo. Estamos deixando de amar nosso próximo. Então, meu querido, igreja de Laodiceia, direito do povo, aonde a opinião do homem substitui a palavra de Deus. Nunca deixa na tua igreja, aonde quer que você esteja, salvação individual. A palavra do homem não pode ser nunca maior do que essa aqui, ó. O dia que o pastor ou o diácono na direção sair disso aqui, meu querido, não siga não. Você não segue o homem, você segue a Deus. E o maior problema lá do Brasil, sabe qual é? Vai tirar, tem igreja que tira o pastor em tempo. E quando tira, meu irmão, os seguidores do pastor, tudo sai. O pastor vem fazer uma viagem para Israel, você olha para dentro da igreja. Culto hoje não tem ninguém. Sabe por quê? Quem tá preso em Jesus está na igreja, independente do pastor estar ou não. Sabe por quê? A Paulo diz, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. Isso está no texto original. Agora, num certo, alguns textos está escrito, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O texto em hebraico diz, sede imitadores de Deus, do Senhor, assim como eu sou. Hoje o Brasil está ganhando uma nova tradução hebraica, a Bíblia hebraica, amém? Que ela é um pouco diferente das nossas Bíblias, que é o grego. Amém? Essa Bíblia que eu tenho aqui é uma versão grega. No Brasil tem uma versão hebraica hoje, amém? Por os rabinos que se converteram à fé messiânica, uma Bíblia muito boa, olha bem, na leitura hebraica de como ela é. Amém? Temos o Taná, que é o Antigo Testamento, o Berit Hadá, que é o Novo Testamento. Muito boa. Chega no Brasil, compra essa Bíblia. Você vai ter na tua mão uma cópia do manuscrito original, de como está lá em Israel. Amém, igreja? Amém. Querem louvar um hino para a gente ir embora? Amém. Queremos. Escolhe um hino, que todos conhecem, né? Se você quer cantar, adore.